Já viram a apresentação do Boi Roxinol? E hoje eles vieram apresentar especialmente para os alunos da Emília Dutra. E vocês sabiam que eles ganharam o concurso aqui em Timbaúba, na categoria infantil? Quem sabia? Sabiam não? Então, o Boi Roxinol faz parte da cultura da nossa cidade e hoje vem abrilhantar o nosso dia com as apresentações. Espero que todos participem, fiquem atentos e aproveitem esse momento. E o responsável por esse Boi Roxinol é o nosso amigo Tassiano. Tassiano está aqui, seja bem-vindo, Tassiano. E Edivaldo, que está nesse elo de trazer a cultura da nossa cidade para a nossa escola. Então, quero agradecer de antemão a Tassiano e Edivaldo e a todos os membros aqui, tá certo? A todos os membros que aqui estão para fazer esta apresentação. É com vocês. Aproveita o espaço e os nossos alunos estão aqui para prestigiar. Faltou as palmas, né, para a diretora. Isso. Bom dia a todos. Esse projeto é da Lei Paulo Gustavo. Vocês devem ter visto e ouvido muito aí na televisão, nos celulares, né, através da internet. E o Boi Roxinol, que foi criado em 1962, tá bem velhinho, não é? Concorreu a esse edital e tivemos a sorte de ser contemplado. Então, a proposta é de divulgar a cultura do boi nas escolas, para que daí os alunos tenham interesse, depois de conhecer a história do boi, como é constituído um grupo de boi. Muitos têm algumas diferenças. A gente vai contar a história do Boi Roxinol. Como começou, porque vai ter a sessão também a hora que vocês que tiverem interesse podem pegar um instrumento, tentar tocar. Vocês podem pegar uma burrinha dos meninos, tem uma reserva ali, pode querer brincar, só não vai dar dos mais adultos, né? Porque é exclusiva para infantil. Quem quiser criar uma toada aqui na hora, também vai poder fazer. É uma aula show. Por que uma aula show? Porque vocês participam dessa aula, dessa convivência, e em seguida vai ter o show do boi, aonde vocês também poderão participar. E se todos quiserem dançar com o boi, a gente baixa as cadeiras e vocês vão dançar com o boi só para se divertir. Bem, muita gente fica pensando de onde vem a história do Bumba Meu Boi, do Boi Bumbá, do Boi de Bumba, do Boi de Terreiro e o Boi de Carnaval, como o povo chama, que é o Boi de Carnaval. Resumindo, tudo é uma única brincadeira com diferenças de regiões. No Maranhão é de uma forma, no Ceará é de outra, em Pernambuco é de outra, Paraíba também, Alagoas é de outra forma, mas tudo se resume à brincadeira do boi. Essa história do boi surgiu há muito tempo atrás, por isso que o folclore brasileiro é riquíssimo, aonde uma mulher grávida, vocês sabem que as mulheres quando estão grávidas elas têm desejos de comer determinadas coisas, e é um casal, Mateus e Caterina, que lá chama Pai Chico, eram funcionários de uma fazenda, e o dono da fazenda tinha um boi lindo, era o boi do coração dele, ele não vendia por nada esse boi. E quando Caterina ficou grávida, ela pediu que o marido dela fosse tirar a língua do boi para assar para ela comer. Imagine a confusão que se formou. Ele sem querer fazer, para não perder o emprego e não ser preso, mas mesmo assim ela era tinhosa e conseguiu convencê-lo.
Resumindo, ele foi, cortou a língua do boi, preparou para ela comer. Resultado, o boi morreu. E aí, como é que fica a situação? Ficou super complicado. Então tiveram que tentar ressuscitar o boi. Ele prometeu que ia ressuscitar o boi. Aí foi buscar pajé, padre. Naquela época não tinha pastor ainda. Não é? Aí foi buscar curandeiro. Tudo que vocês imaginam, médico, tudo isso para curar esse boi. E no final das contas, depois de muita luta, conseguiram ressuscitar o boi. E para enganar o dono da fazenda, resolveram fazer uma festa que ficou conhecida até hoje como Festa de Terreiro de Bumba Meu Boi. Lá em Parintins é diferente, né? O boi bumbá de lá é diferente, boi de apresentação de palco, não é apresentação de terreiro, como acontece aqui na periferia de Timbaúba. Então, assim, quem conhecia essa história de como foi fundado os bois? Como foi criada a história do boi? Alguém conhecia? Ninguém? Sabe o que é isso? Falta pesquisar, se interessar por literatura infantil. Precisa ler mais livros. Aquela história de Chapeuzinho Vermelho, todo mundo conhece. As histórias de Peter Pan, todo mundo conhece. Moby Dick, a da baleia, conhece. Mas precisam ter curiosidade de conhecer os livros infantis do folclore brasileiro. Isso é muito importante. E para contar a história da criação do boi roxinol, e também em seguida a gente vai ter a constituição de todo o grupo, eu vou trazer aqui Tarciano, que é o presidente, para contar a história da fundação. Por que hoje existe esse boi com 62 anos, 68, 62 anos, é de 1962, tem 62 anos. Tarciano, que é o presidente, só dá trabalho pra gente. Primeiramente, bom dia a todos. Eu me chamo Tarciano Gadelha, eu acho que alguns presentes aqui me conhecem, já me viram em algum evento, em banda, em bois e etc. Eu estou aqui hoje para falar um pouco da história do roxinol. Boi de buzina roxinol. Para quem não sabe, o boi ele é constituído por personagens humanos, animais e fantásticos. O que são seres fantásticos? É tudo aquilo que vai no imaginário, vai ao além, vai ao extremo. Animais, porque tem figuras de animais, burrinhas, o próprio boi, e figuras humanas, porque é composto por seres humanos. Dando esse conjunto, se dá o boi de buzina, boi bumbá, boi de mamão e etc. em N categorias. O boi roxinol ele foi fundado no dia 13 de janeiro de 1962 por Severino Gadelha, que, porém, foi ex-componente da Vaca Malhada. Eu acho que muitos que estão aqui presentes têm um pai, um tio, um irmão, um amigo que brincou ou brinca em boi. E se já viram a apresentação de algum dos grupos de Timbaúba, já ouviram que nos seus versos e cânticos é entoado uma cantiga que se diz: é filho da vaca malhada, porque foi o boi primordial que fez o nome, levantou o nome do boi de buzina no município de Timbaúba. Então, Severino Gadelha foi um dos componentes da vaca malhada, que na época se deu o encerramento por falecimento de um dos componentes. Então, o boi roxinol fazia parte como uma figura animal, que era uma representatividade de um boi pequenininho, que era filho da vaca. Então, daí se fez o boi roxinol se tornar hoje uma agremiação. E por aí se deu a história do início do boi roxinol. Bem, dando continuidade, a gente precisa mostrar para vocês a composição da batucada. Tudo passa pela batucada. Sem ela não vai ter a dança, não vai ter a rima,
os versos, as prosas e o improviso, a arte do improviso. Então, para isso, eu apresento a vocês o mestre Tarcísio, que vai explicar a função de cada instrumento e principalmente como é que compõe o verso para ser cantado das apresentações. O mestre Tarcísio. Bom dia a todos. Meu nome é Tarcísio. Hoje eu sou o atual mestre do boi. Também sou um dos componentes principais. Eu sou representante legal do boi, que é o secretário. E venho mostrar para vocês aqui um pouco dos instrumentos. Já vou falar da confecção do boi? Da confecção do boi? Não, né? Vamos lá. A confecção do boi é feita de modo simples, mas ao mesmo tempo de complicado, né, de se fazer. O boi é composto por madeira e bambu, tecido e papelão, uma cabeça de boi de verdade revestida com espuma ou tecido, como vocês podem ver aqui. Esse aqui é um chifre de verdade. Essa cabeça aqui é osso. De verdade, né? Um crânio de um boi já falecido. Esse aqui, esse rabo é de verdade. Então, todo esse conjunto se torna boi, porque tem a parte estrutural, que vem a madeira principal, que é o quadrado, e em volta do boi, que para formar essa estrutura aqui, vem o bambu, que foi, como foi surgido o boi, foi feito com bambu. E hoje a gente traz essa originalidade do boi antigamente no nosso boi de futebol. Pessoal, só uma resposta para vocês entenderem. Boi de buzina, para ser boi de buzina, ele tem que ter essa característica que ele acabou de dizer. Tem que ter cabeça, ossatura de um crânio de um boi já falecido. Outras culturas de boi, eles fazem com espuma, com papelão, com isopor, com fibra, mas para ser boi de buzina, tem que ter crânio de osso. Todo boi que é composto do município de Timbaúba, boi de buzina, tem uma cabeça com crânio de um boi falecido. Isso que dá também outra característica única nossa. E depois disso tudo montado, vem a questão da confecção, né? O tecido, os bordados, a questão da pintura, dos desenhos que vocês estão vendo aí. Tudo isso é um conjunto, todo mundo trabalha. Isso tem uma equipe por trás de tudo isso para que se dê o formato do boi hoje. Vou falar um pouquinho das músicas, versos ou toadas, como vocês conhecem. A toada e os versos valem muito pela sua imaginação ou que você está sendo visto na hora e vai ser criado. Tipo, eu chego hoje para vocês e digo assim: bom dia, como vai, como passou? Aí respondem: bom dia, como vai, como passou? Como vai suas famílias que Jesus abençoou? Entenderam? Vai muito pela criatividade. Tem muitas toadas que são decoradas que já vem passado de geração em geração. Tipo, talvez você ache engraçado. Quando eu saí de casa, comi um prato de cuscuz. Quando eu saí de casa, comi um prato de cuscuz. Vou saindo com Maria, vou voltando com Jesus. Para apresentar o boi. Esse é o roxinol que você ouviu falar. Esse é o roxinol que você ouviu falar. Joga poeira no ombro, 3 dias de carnaval. Por que esse carnaval? Porque antigamente as pessoas, a maioria delas, não tinha estudo, entendeu? Então tem a dificuldade de falar as frases corretamente. Então eles se pronunciavam da forma que eles aprenderam a falar, depois da forma que eles aprenderam. Então isso pegou e veio trazendo pra gente assim, ok? Alguém de vocês conseguem criar uma rima ou sabe alguma toada de boi? Já participaram de boi aqui? Consegue criar alguma rima, qualquer uma, da forma que vocês... Vamos lá. Dona Maria, dê licença pra eu brincar no seu salão. Brincar sem pedir licença é falta de educação. Aí a batucada entra, o conjunto todo é o que se faz o boi de cozinha.
Vamos falar dos instrumentos. Numa toada a gente fala de todos os instrumentos ao mesmo tempo. Toca o bombo, toca o caixa, toca o gongue e buzina. Esse é o chinó, o querido das meninas. Simples, é fácil, mas também ao mesmo tempo eu sei que dá um nervosismo, a gente acaba esquecendo, mesmo a gente sabendo por muito tempo, muitos anos. Então tem hora que a gente tem que dar um improviso mesmo. Agora vamos falar dos instrumentos, né? O boi é composto por 6 instrumentos. Tem um instrumento primordial, né, que se chama buzina, que é o que dá a característica do boi hoje na nossa cidade, o boi de buzina. Pode vir aqui. Esse instrumento aqui é feito de lata de óleo ou feito com zinco, que são cortados em várias fissuras, cortados em vários pedaços, do bocal até o final. Aqui são cortados dessa forma e soldados desse jeito para simbolizar um berrante. Quem aqui já viu um berrante? Pronto. Foi a forma melhor que acharam, porque isso aqui não existia. Antigamente isso era tocado com chifre, né? E era realmente um berrante menor, mas era um berrante. Então, depois que isso aqui foi criado, aí todo mundo adquiriu esse instrumento aqui e se passou a ser o símbolo hoje do boi de Timbaúba, que é a buzina. Ele vai tocar um pouquinho para vocês aqui. Se falhar é porque ele está com o bico frio ainda, né? Ou porque ela não bebeu hoje, né? Aí toca um pouquinho. Fala porque ela tem que beber. Oi? Fala o motivo da afinação dela. Que ela tem que beber. E tem a questão A ironia. da afinação. Caso ele não consiga tirar o som, eu vou tentar, né? Porque essa buzina aqui, ela é alcoólatra. Se você não botar um pouquinho de álcool aqui, aí ela não quer funcionar. Não é semelhante a um berrante. Tem uns outros instrumentos também. A caixa, que dá o ritmo, a batucada é a caixa. Só segura assim, né? Depois a gente dá uma leve tocada para todo mundo ver. Acho que a maioria de vocês já viu isso aqui, principalmente nas escolas. É a caixa. Esse povo é morto. Pega o Pega a baqueta, mulher. Esse aqui é o surdo, que é o que dá o complemento com a caixa, que dá a batucada original hoje do boi. Tem a maraca, o ganzá, o chocalho, o ganzá, como vocês conhecem, e tem o gongué, que também não deixa de ser um dos instrumentos também importantes do boi, que é o gongué. Tu bota a caixa um pouquinho para dar uma tocada, para o pessoal ver como é. E o chapéu dele. Genilson vai tocar um pouquinho para vocês, só para vocês terem ideia de como é a batucada do boi no final. Olha. Genilson, toca o ritmo da gente. Sabe a parada? Eu vou só dar uma breve tocada para vocês verem como é, né? Eu vou tocar um pouquinho, depois eu vou tocar junto com ele, depois eu vou tocar tudo junto, depois eu vou apresentar cada instrumento.
Agora, o menino do Congueiro aqui, ele vai dar uma pequena demonstração para vocês. Pronto. Dá uma balançadinha na maraca aí pro menino ver. E tem o apito, né? Que é o que dá a ordem de parada, a continuação, que está aqui na mão da minha irmã Tatiane. E é um apito que é um dos instrumentos importantes que é para poder fazer a batucada parar na hora correta para ninguém se atrapalhar. Porque às vezes a gente passa direto, mas é normal, né? A gente está tão empolgado com a batucada que a gente nem escuta o apito. Apita, menina. É só um sol, tá bom. Pronto. Alguém de vocês aqui estão interessados de experimentar o instrumento? Tocar a buzina? Alguém? Pode vir. Pode vir tocar. Se quiser vir, pode vir também. Vem pra cá. Vem conhecer o instrumento. Pronto, chegou um aqui, ó. Encoraja a buzina pra cá. Tem outra aqui, ó. Mais alguém? Ó, valeu. Chama ele. Palmas pra ele, né? Ei! Chama ele, então você já brincou algum boi, essa é a primeira vez dele? Como é seu nome, amigo? Onde você já brincou em algum boi? Pronto, aí, tá explicado, né? Vamos ver se Raquel consegue tocar a buzina. Só vai saber sentar, não é? Alguns dos professores. Ricardo, vai decepcionar os alunos, não acredito não. Bem, já que o Ricardo ficou assim, né? Ele não ficou com medo, ficou com falta de coragem. Na verdade, né? O pessoal vai se preparar agora porque chegou a hora que todo mundo quer ver, né? É o grupo em ação. Vai ter uma certa dificuldadezinha por causa da altura aqui, o boi. O cara que fica embaixo do boi é uma verdadeira escada, parece uma girafa. Mas vai dar certinho. Tem alguma